Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta segunda-feira, 28 de julho, tenhamos presente os nossos falecidos por quem rezamos em sufrágio de suas almas. Agradeço a sua participação conosco neste programa. Logo mais, às 21 horas, aqui no canal, teremos nossa catequese, uma escola da fé chamada Eclésia Santa, onde estudamos de maneira muito simples e humilde o catecismo da igreja. E você vai participar conosco. De terça a domingo, às 8 da noite, nós temos disponibilizado o programa Oração da Noite, que é a oração das completas, a liturgia. Eu quero agradecer a você que participa conosco, leigos, religiosos, seminaristas, sacerdotes, e pedir a colaboração de vocês para compartilhar esse nosso conteúdo e também se inscrever no canal se ainda não o fez e deixar aqui, sempre que partilhar conosco as nossas orações e meditações, um like, um comentário apenas, uma palavra, pois isso ajuda-nos a engajar o nosso conteúdo. Posto isso, agradeço imensamente a confiança de todos vocês, a alegria que vocês nos dão de sermos essa grande família. Juntos na oração, quero meditar com você hoje mais um capítulo do livro de Fulton Sheen, o capítulo 57, na página 257 da edição Molokai. Iniciamos esta nossa semana pedindo ao Senhor que ilumine nossa inteligência, pois o tema de hoje, a nobreza da razão, elaborado pelo nosso grande bispo. E que a nossa inteligência fortaleça a nossa vontade e nos faça crescer na paz interior. Esse tema nos propõe uma profunda e necessária retomada do caminho de meditação sobre a nobreza da razão. Neste capítulo, o Santo Bispo nos lembra que Deus nos deu um dom maravilhoso, a razão, a capacidade de pensar, julgar e discernir à luz da verdade. É a nossa inteligência. E ele escreve: a razão é a lâmpada da alma, o farol que deve guiar o navio da vida. Quando apagado pelo orgulho ou pela paixão, o homem se torna um náufrago em seu próprio coração. Fulton Sheen tem estas frases maravilhosas, lapidares, que nos ajudam realmente a compreender esses aspectos da nossa vida numa direção do olhar divino. E aqui está a razão e a necessidade de meditarmos sobre esse tema, nobreza da razão. Ela nos permite discernir o bem e o mal, a verdade e o erro, a prioridade do que é apenas passageiro. Ela é como a raiz de uma grande árvore que sustenta os ramos mesmo nas tempestades. Fulton Sheen também nos adverte que a razão só é realmente nobre quando se inclina diante de Deus. Nós temos muita gente que usa a sua inteligência até para combater a Deus, como os marxistas, os ateus, os materialistas, os relativistas. Isso é muito triste, pois a nossa razão, ela deve estar sempre inclinada para Deus, a suprema verdade. A nossa mente, o nosso coração, a nossa inteligência precisa desse óleo, dessa bênção que é a verdade divina. O que é o homem sem Deus? Não é nada. É um ser que perambula pelo tempo,
Mas quando a razão é iluminada pela verdade divina, tudo se torna poderosamente diferente na nossa vida. Porque a vida é muito simples, ela é muito rápida, é passageira, e as gerações vão se revezando neste mundo, e a humildade deve nos levar a submeter a nossa inteligência, a nossa capacidade racional a esta verdade divina. Sem Deus, não somos nada. Somos como que um planeta desorbitado que vai se chocar com outros planetas, com o centro do seu universo e assim por diante. O ser humano precisa de equilíbrio e o equilíbrio está numa razão, numa capacidade de inteligência alcançada pela graça divina que nos move, que nos orienta, que nos conduz. Eu te convido, prezado ouvinte, a meditar sobre isso. Quais decisões você tem tomado nos últimos tempos? Na prática, isso significa que precisamos pensar antes de agir, examinar antes de julgar, rezar antes de decidir. Isso aqui vale a pena a gente repetir. Na prática, isso significa que precisamos pensar antes de agir, examinar antes de julgar, rezar antes de decidir. Quantos males seriam evitados nas famílias, nos ambientes de trabalho, nas comunidades, se cada um governasse suas ações pela razão iluminada pela fé e pela verdade divinas? Daí eu te proponho a perguntar, a responder essas perguntas que eu vou te fazer diante de Deus. Quais decisões você tem tomado nos últimos tempos? Foram guiadas pela emoção ou pela serenidade da razão? Você permite que a palavra de Deus ilumine seus julgamentos? Você escuta conselhos de pessoas sábias? Vale a pena a gente pensar nisso. Pois, geralmente, quando nós não nos atemos para esta realidade da necessária iluminácio, como diz Santo Agostinho, da nossa razão, da nossa inteligência, nós machucamos a nós mesmos, machucamos os outros e ofendemos a vontade de Deus. Te convido a fazer uma reflexão bonita sobre isso e que a sua mente, sua inteligência, sua razão sejam realmente alcançadas pelo poder divino, não pela vaidade, pelas coisas passageiras deste mundo. Aqui nós devemos lembrar do grande mestre, Santo Tomás de Aquino, que é um mestre que é capaz de nos ensinar a harmonia entre a fé e a razão. E aqui eu trago uma frase da Suma Teológica de Santo Tomás. A graça não destrói a razão, mas a aperfeiçoa. Ou seja, Deus não é um peso, Deus não nos estraga. Pelo contrário, Ele nos aperfeiçoa. Por isso, quando a nossa razão está unida à fé, tudo em nós se ordena para a paz. Por que nós temos tanto sofrimento no mundo? Essas ditaduras espalhadas pelo mundo, essa exceção que nós estamos vivendo no Brasil, essa angústia que nós estamos vivendo. Onde está o embaraço disso? Nas mentes que não têm a iluminação da fé e da verdade. Aí fica muito fácil uma mente deplorável, cheia de orgulho, insana, ensandecida pelo poder, pelo domínio, de causar tudo aquilo que é possível para manter-se a ordem de um regime
de um poder autoritário que tira a liberdade das pessoas, que desumaniza as pessoas, que manda para a prisão pessoas idosas, mães, pais de família, sem aquele devido motivo que pudesse comutar penas tão altas. O que a gente não vê ser aplicado nos corruptos, nos que roubaram a previdência social, nos que faz as mais tristes atrocidades corruptivas nesse país e mesmo aqueles que estão ligados às facções e tantas misérias. Parece que há dois pesos e duas medidas. Que esta segunda-feira seja um terreno fértil para a paz, paz interior e para o crescimento do reino de Deus na sua e na minha vida. Deus ilumine a sua semana, prezado ouvinte, pela nobreza da razão e pela seriedade da fé, assim seja. Amém. Meditemos o Santo Evangelho. Mateus 13, 31 a 35, o grão de mostarda. Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda que cresce e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu fazem nela seus ninhos. Aqui, meu prezado ouvinte, a razão se encontra com a fé. É preciso ter paciência e confiança para perceber que grandes coisas começam pequenas. O grão de mostarda é insignificante aos olhos do mundo, mas guarda uma força escondida que se revela com o tempo. O mesmo vale para nossas escolhas feitas com razão e fé. Um pedido de perdão, uma oração humilde, um conselho dado com caridade, tudo isso, embora tão pequeno, pode dar frutos imensos na vida de todos nós. Peça, meu prezado ouvinte, ao Senhor hoje, aumenta em mim a paciência e a confiança para cultivar o bem, mesmo nas pequenas coisas. Que este dia nos ajude a viver esse caminho bonito para a paz interior a partir das pequenas coisas, como nos ensina a via espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nas pequenas coisas ela soube encontrar e testemunhar para nós a grandeza do Ser Divino. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de toda consolação, que conheceis os corações feridos e jamais abandonais os que choram, dignai-vos, Senhor, derramar hoje o bálsamo da vossa paz sobre aqueles que vivem o luto, a perda dos seus entes queridos. Enxugai as lágrimas, sustentai a fé, iluminai as consciências para que compreendam com clareza e serenidade que a morte não tem a última palavra e que em Jesus Cristo a vida plena é eterna. Aos que vivem o luto, dai conforto para a saudade e esperança para o futuro. Aos que andam confusos ou sem direção, dai luz para o pensamento e nobreza para a consciência. A todos nós, Senhor, fortalecei a fé no vosso amor e na promessa da ressurreição. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, ouvinte, e os seus, e sobre todos nós, que estamos às vezes feridos, enlutados ou em busca de luz interior, e permaneça para sempre. Amém. Abençoada segunda-feira, até às 21 horas, aqui com a Eclésia Santa. Tenha uma semana de paz e de muita luz.